Chega mais torcedor Alviverde, chegando mais um corte aqui para vocês, trazendo agora da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Antes que eu solte o VT, já aproveita esse tempinho, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. Me diga também o que você achou do jogo de ontem, essa vitória magra do Palmeiras, que mantém-se aí no encalço do São Paulo, que permanece aí o líder isolado do Brasileirão. Palmeiras, com essa vitória, chegou aí aos seus 13 pontos e, claro, estamos em busca aí do São Paulo, que está com seus 16. Palmeiras mantém-se aí em segundo colocado com 13 pontos, atrás, à frente do Fluminense, né? Atrás do Palmeiras está o Fluminense também com 13 pontos. O saldo de gols, o São Paulo empatou aí com o Palmeiras, sendo que o São Paulo ainda está com invencibilidade, ou seja, ainda não tem 100% de aproveitamento, mas não perdeu ainda. E ontem o Mirassol perdeu sua invencibilidade para o Palmeiras. Era um dos times que ainda não tinha perdido na competição, e agora só tem o São Paulo e o Bahia que não perderam ainda no Brasileirão. Mas deixe eles pegarem o Palmeiras, que vão ver o que é bom para todos. Vamos ver aqui o que diz os especialistas em relação a esse jogo de ontem. Você pode deixar para mim nos comentários o que você achou. Para mim foi um jogo muito fraco, de mediano para fraco, uma cópia do que a gente viu contra o Vasco. Ainda bem que o placar não foi a mesma coisa, e o Palmeiras com um gol magro do Flaco Lopes, que virou um monstro aí no Palmeiras, conseguiu essa vitória magra e os 3 pontos para a gente. Só que foi um golaço, só que o Palmeiras parece que voltou aquele negócio de vacas magras, ou seja, vitórias bem magras. Para mim, um placar de 1-0 não é lá muito essas coisas. É tanto que o Palmeiras já fez 14 gols na competição, foi o time que mais fez gols na competição, e só tem 7 gols de saldo, ou seja, já tomou 7 gols. Fez 14, fez 7, então tem 7 de saldo. Vamos ver aí o que os especialistas. Vamos ver o que os especialistas estão falando desse jogo, juntamente aí com a Isa Labate, em relação ao esse jogo de ontem, vitória magra do Palmeiras. Jogo muito parecido com o que foi contra o Vasco, é que o resultado acabou sendo diferente, né? Mas basicamente um Palmeiras pouco produtivo. Bem verdade também que tiveram algumas faltas importantes, né? O Vitor Roque mais uma vez não jogou, o Piquerez começou no banco de reservas e o menino Arthur ganhou uma oportunidade na lateral. Mas realmente achei o jogo bem parecido, assim. Palmeiras com dificuldades físicas, com dificuldade técnica também, porque, como eu disse, foi um time pouco criativo e que sofreu contra um Mirassol que jogou muito bem. Achei que o Mirassol fez um bom jogo. E aí o Palmeiras ganha, mais uma vez, com a genialidade de um cara que tem sido o grande nome do Palmeiras nessa temporada. Até tem os números aqui do Flaco Lopes. São 17 jogos, 9 gols e 4 assistências. Eu coloquei aí trouxe uns dados do Flaco aí. O Flaco tá num momento assim, bom, desde o ano passado, aí, né? Olha lá, 17 jogos, 9 gols, 4 assistências, 13 participações em gols, 101 minutos para participar de um gol, 67% de conversão de chances claras, 40 finalizações, 4,4 finalizações para marcar. Não, é absurdo. Olha só, gente, o Flaco subiu muito na sua tabela FIP, né? Quando chegou no Palmeiras, o povo chamava até de Flaco Lopes, tinha uns que diziam era Flaquinho, Flaquinho, mas graças a Deus o rapaz aí deslanchou e está trazendo bons resultados. Bom para o Palmeiras, bom também para a carreira dele, que dificilmente vai permanecer no Palmeiras. Eu acredito que esse ano ele talvez saia, porque as investidas vão ser muito grandes, principalmente após a Copa do Mundo. Com certeza ele será convocado. O Palmeiras teve uma outra boa oportunidade também com ele, que o Marlon Freitas dá um passe, não sei se vocês viram dá um passe para ele, um passe assim mais longo, absurdo também,
qualidade absurda do Marlon Freitas. E aí ele bate cruzado e quase faz o segundo gol. Mas... Ó, leia. Cadu Gibran. Leia o que o Cadu falou, minha filha. Mesmo voltando de lesão, Caleri tem o mesmo número de gols que o Flaco. Eu vou responder pra Isa. A diferença é que no São Paulo só tem o Caleri lá na frente pra fazer alguma coisa e o Palmeiras assim? tem um monte de opção. Luciano? Mas não, tem o Lucas Moura? não fazem nada. Tem o Ferreirinha? Sobra tudo pro Caleri. Imagina. Você viu o que aconteceu com o São Paulo ano Quem passado? é o líder do campeonato? O Caleri não jogou ano passado. Você viu o que aconteceu com o São Paulo? Luciano divide gols com o Caleri. Imagina. Luciano é fogo de palha. Não faz nada. Que ovo É de alho. 15 gols no mínimo na temporada. Se o Caleri se machucar de novo, o São Paulo é rebaixado. Ele carrega nas costas esse time. Não começa agora não, hein? E chama atenção as participações em gols. Não são só gols, né? São 4 assistências, a movimentação dele. Ontem, assim como contra o Vasco, achei que ele, em determinados momentos, estava voltando muito para buscar a bola, porque a bola não estava chegando nele. Mas tem sido o grande nome do Palmeiras nessa temporada. Acho muito difícil, já falei aqui, acho muito difícil ele ficar depois da Copa do Mundo. Imagino que ele vai... Acho difícil. E o Flaco ele vem fazendo gols. Eu acho isso muito interessante no atacante. Ele faz gols em jogadas bem diferentes uma das outras, né? Não é sempre aquele mesmo tipo de gol. Lembra o Robin? Só fazia o mesmo gol. O Flaco, ele faz gol de cabeça, faz gol com a perna esquerda, com a perna direita, do lado esquerdo, do lado direito, tabelando, de fora da área. Ele é versátil, né? Sim. Não, ele realmente, assim, ele amadureceu muito, o futebol dele amadureceu, ele ganhou confiança, ganhou massa muscular também, e ele tá sendo o grande nome do Palmeiras nessa temporada. Ele era no Timeco lá, Lanús, né? Não só do Palmeiras, Isa. Pra mim... Timeco, seu mano. Não, o Timeco vai um time pequeno, né? Não, mas o Lanús é pequeno ou é grande? O Lanús é o Nova Iguaçu lá. O Flamengo perdeu um título pra esses caras. Falar nisso, ele criou massa muscular. Quando chegou, eu acho que era, agora eu lembro, era o Sormani quem dizia que o Flaco era flaquinho, eu acho que era isso. Por causa que ele era assim, bem franzinozinho, não tinha as investidas que tem agora, as possibilidades, não gerava, não fazia. Era um jogador só tampa-buraco. Mas agora o cara virou titular absoluto, fazendo grandes jogos, assim como o Gustavo Gomes chegou, virou um grande jogador. O Flaco também se transformou em um grande jogador. Não gostaria que esse jogador deixasse o clube, mas acredito que dificilmente ele permanecerá. Aí os caras acharam ruim porque o técnico foi demitido. Tem dó. Não sei se dá pra voltar um pouco a jogada que eu mencionei do Marlon Freitas. Acho que não, porque é conjunto de... Se não apareceu, não tem como. Aí foi falta. Não, apareceu. Essa bola entra, é falta. É que vocês estavam falando e... Mas, Isa, não só do Palmeiras, mas o Flaco, pra mim, talvez seja o melhor jogador do Brasil nessa temporada. Eu acho. Meu Deus. Posso Sormani, falar? agora já Quem é melhor que o Flaco nessa temporada? Não sei. Aí, ó, foi essa. Olha o passo que o Marlon Freitas deu. Aí, ó. Tá sendo decisivo pro Palmeiras em todos os jogos. Caleri no São Paulo. Mas essa é outra Também. coisa. Mas... Não, mas o Flaco tá jogando O Flaco muito. joga, né? O Caleri, ele finaliza, um finalizador. Aqui, ó. Certinho. Eu achei que tava impedido. Não tava, não. Totalmente impedido. Não tava, não. Não, gente. Eu também, a princípio, eu achava que estava impedido quando fui na jogada. Só que, quando passou o replay, eu vi que não estava impedido. É aí onde eu falo a questão do erro, questão de impedimento, que eu não concordo. O jogador que estava dando condição a ele, a Flaco, não era o que estava marcando ele, mas sim o que estava lá bem para a esquerda do ataque do Palmeiras. O que eu acho errado, que um jogador desse que estava dando condição jamais tem a condição de chegar no Flaco Lopes para tirar uma bola, pegar uma bola, qualquer uma coisa. Então, isso, ou seja, estava dando condição, mas não tinha condição dele chegar no jogador. É isso o erro que eu falo sobre a questão de impedimento. Eu não concordo com esse critério aí, com essa questão, esse negócio de impedimento. Para mim, eliminaria logo para acabar a confusão, tiraria essa questão de impedimento do futebol. Isa, o Flaco vai muito bem, mas o desempenho do Palmeiras não está sendo aquele desempenho que a torcida espera, né? Aí sim. Não. O Palmeiras tem muitas peças para jogar mais do que isso, né?
Sim, o Palmeiras tem sofrido aí uma maratona de jogos. Nessa semana foi para Novo Horizonte, vai para o Rio. 2 dias depois já estava jogando aí contra o Mirassol. Mas a verdade é que o futebol brasileiro é assim, né? A gente até o fim do ano vai ter uma sequência enorme de jogos. E com as peças que o Palmeiras tem, principalmente de reposição, você vê, entra no segundo tempo e aí, pô, o Abel tem a possibilidade de colocar Felipe Anderson, Evangelista, nomes bons, e o Palmeiras de fato não tem. O Palmeiras sofreu ontem contra o Mirassol, sofreu. Segundo tempo foi amassado praticamente, não foi? Segundo tempo, o Mirassol teve muitas... É que, na verdade, assim, o Palmeiras conseguiu se fechar bem. Porque o Mirassol ficou muito com a bola, mas não foi tão perigoso assim. Porque eu acho que aí é um mérito defensivo do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu proteger bem a zaga. E uma outra questão... Jogando em casa, né, Isa? E uma outra... Então, mas o Palmeiras recua muito, né? Mais uma vez, contra o Vasco foi a mesma coisa. Segundo tempo, o Palmeiras recuou. Ficou muito e dá possibilidades assim, ao adversário. Uma coisa que eu venho falando sempre aqui. O Palmeiras não contratou peça de reposição para a zaga. Teve uma hora que o Gustavo Gomes cai ali e recebe atendimento médico, aí eu já comecei a pensar. Acho que passou, toda a cabeça do palmeirense passou, puta, se Gustavo Gomes se lesionar, e aí? Não tem zagueiro. Não tem. Então, assim, o Palmeiras era uma prioridade. Porque o Nino, no meio do ano... não deu pro Nino, vai para atrás de outro zagueiro. Porque o Palmeiras precisava de um zagueiro. Se lesionar... O Murilo já tá lesionado. Se o Fux ou o Gustavo Gomes se machucarem, ou não tem zagueiro. Não tem. Não tem, vai ter que improvisar. E o Benedetti? O Benedetti tá lá na Libertadores, né? Sub-20. Aquela que marca aqueles pênaltis pro Palmeiras? Essa Mostra o pênalti que marcaram pro Palmeiras aí, na Libertadores. Mostra o pênalti. Meu Deus. Mas assim, é isso. Não salvaram, né? Se é do Corinthians, se é o carro do Mendonça, o carro já tá tudo do jeito. O carro do Mendonça tá na mão? Quando é do Palmeiras, olha lá. Quando é do Palmeiras é sempre difícil. A Isa falou aqui sobre o desempenho do Palmeiras no segundo tempo, tudo mais. Foi o que aconteceu contra o Vasco também. Dessa vez, o Abel estava presente, não era o João Martins, mas a resposta é meio parecida. É parecido. Foi tudo Esses meio caras, parecido. eles combinam um negócio Foi tudo meio parecido. E vão com isso até o final. Vamos ouvir o Abel. Imagina se não falou de São Paulo. Pelo menos os 3 pontos foram garantidos. Ele reclamou até do Pedro Álvares Cabral nessa... Não, eles não falam mal deles. Eu tava esperando era o Abel ser expulso. Para mim, no momento, eu tava esperando até o final do jogo o Abel ser expulso, né? Que ele tem esse negócio, jogo sim, jogo não. A sério que não sabe porquê? Parte física. Por que o Palmeiras não rende no segundo tempo? Pode ir buscar o Messi, o Ronaldo, os melhores do mundo e façam o que nós fazemos aqui aos jogadores. Isto não é só do Palmeiras. Isto não é só para o Palmeiras. Isto é para o bem do futebol brasileiro. Não é só o Palmeiras. Infelizmente, em função do Palmeiras ter ido à final, enquanto nós fomos disputar a final, as equipas tiveram a descansar, a preparar os jogadores, a recuperar a equipa, a recuperar os lesionados. Quantos lesionados nós tivemos a seguir ao jogo da final? Quantos? Você sabe? E condicionados. Os que vocês não sabem. Por que é que o Piquerez não joga? O que fazem no futebol brasileiro, vou voltar aí, enquanto eu estiver aqui, eu vou dizer aquilo que eu penso, é a minha opinião. É inacreditável o que fazem aqui aos jogadores do futebol brasileiro. Não terem... Sabem quantos jogos fez o Mirassol nos últimos 30 dias? Sabem quantos jogos fez? 3. Sabem quantos jogos fez o Palmeiras? 8. E os 2 últimos jogos em campos inacreditáveis. Sabem qual é a diferença da grama brasileira para a grama europeia? Ela é lenta. É lenta. A grama aqui é lenta, os jogadores não recuperam, fica um jogo lento, e depois é jogar de forma desigual. Teres uma equipa leve, fresca, com 3 jogos em 30 dias, e teres outra equipa com bons jogadores, com melhores jogadores, mas como eu disse ao teu colega, por muito que eu queira puxar por este carro, não dá. Não dá. E essa responsabilidade não é minha. É de quem marca os jogos e quem não cria condições para os jogadores recuperarem. E outra, isto tem interferência naquilo que é o desempenho e o resultado final. A forma como os jogos são marcados
Ou você acha que é normal nós jogarmos contra o Mirassol, eles têm um dia a mais. Vamos jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem um dia a mais, mas tem muitos jogos ao longo do ano, porque também tiveram que fazer pré-eliminatórios. Vamos jogar com o São Paulo e eles têm um dia a mais. E 2 dias para 3 dias, eu já falei isto quantas vezes, vocês me ouviram falar. Devia ser obrigatório dar 3 dias de descanso. Tá bom. Isto não é um país, isto é um país Tá bom, continental. já deu para captar a vossa mensagem, Abel. No caso, a questão do Abel, ele sempre questiona o calendário brasileiro. Só que, para o futebol brasileiro, o que tem mais jogos é o campeonato nacional. São 38 jogos, né? Não me engano, isso. São 38 jogos. Cada time faz. E, no caso, porque tem jogos de ida e jogos de volta. Teria uma possibilidade de diminuir esse campeonato brasileiro, enxugar, só se fizesse o formato de Copas, que seria grupos. Mas aí, seria justo para alguns times, porque alguns times poderiam simplesmente pegar só os times ali pertinho, não andar muito, enquanto outros poderiam andar muito mais, fazer muito mais viagem em relação aos outros clubes. Então fica aquele negócio, é uma faca de 2 gumes. Mas vamos ver os especialistas que eles dizem. Sormani tem uma opção para o Palmeiras, né? Vamos ver se a torcida vai gostar e o Abel vai aceitar também, e também o Palmeiras, né? Vamos ver qual a ideia do Sormani. Sormani, o que você achou de toda essa explicação do Abel? Eu acho que é aquela velha história, entendeu? O nosso calendário é assim. Aqui é assim. Ele falou assim, tudo bem, eu sei, gosto de estar aqui, gosto do Palmeiras, mas eu vou continuar falando sempre. Vou continuar falando sempre. Eu acho que é um direito dele. Agora, se o Mirassol fez 3 jogos nesse período e o Palmeiras fez 8, é só o Palmeiras abrir mão de campeonato. Vou abrir mão do campeonato. Então, por exemplo, esse ano nós não vamos disputar a Copa do Brasil. Nós vamos disputar a Copa do Brasil e nem o Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras vai deixar de receber 50 milhões do Campeonato Paulista, que foi o que o Palmeiras ganhou, 45 fixo, mais os 5 da premiação, e vai deixar de receber a premiação na Copa do Brasil. Então, você vai tirar e mais as bilheterias. Mais as bilheterias. Isso pode interferir também na hora que você vai vender o seu espaço na camisa. Suas propriedades. Sim. Tá? Até placa de publicidade do estádio por número de jogo. Exatamente, diminui tudo. Então, o Palmeiras pode fazer isso. Fazer, escuta, não dá. Tem muito campeonato, muito jogo, eu estou abrindo mão. Não dá. Aí, o Palmeiras vai olhar lá assim, escuta, eu arrecadei no ano 1 bilhão e 700 milhões, mas sem esses campeonatos, a minha arrecadação caiu caiu 1/3. Aí, então ele vai chegar para o Abel e falar assim, Abel, é o seguinte, o seu salário vai ser diminuído em 1/3. Em 1/3. É muito fácil você chegar e apontar defeitos. Traga soluções. Eu acho que ele está no direito de o que ele falou lá. E eu acho que pessoas inteligentes para lidar com problemas difíceis, né? Ele falou mais ou menos isso. Eu acho que entra um pouco naquela história quando a gente falou da falta de comunicação entre o Marcelo Paz e o Dorival, que um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um tá olhando para a finança, outro tá olhando para o campo. Eu acho que entra um pouco nessa história do Abel, porque no fim das contas ele está respondendo ao que compete a ele, né? Que é a parte do campo, a parte física, ao que ele é cobrado, porque ele é cobrado por desempenho. Né? Então, como ele é cobrado por desempenho, ele tem o direito de responder sobre o que ele acha que afeta o desempenho do Palmeiras. Mas eu acho que ele tem elenco para subir. Não. Vamos dizer, digamos que não tenha. Digamos que não tenha. Então, ele tem que chegar lá para a Leila Pereira e falar assim, dona Leila, seguinte, o ano que vem, meu contrato está renovado, nós não podemos disputar o Campeonato Paulista e nem a Copa do Brasil. Não dá. Tem razão, não dá. Eu acho que o Abel tá certo em falar, é o que a Isa falou, em falar na parte que lhe compete. Eu acho que tá certo. Mas aí eu tenho duas sugestões, uma que é meio zoeira e outra que é mais séria. A zoeira fala a zoeira. A zoeira, cancela a Copa do Mundo, então. Pronto. O Abel tá reclamando do calendário. O calendário é esse. Ainda mais com Copa do Mundo. Mas aí a questão não vai mudar nada, porque ele reclama de excesso de jogos.
Com ou sem a Copa do Mundo, Mas a vai Copa ter o mesmo... aperta o número Não, de jogos o espaçamento numa temporada. Num pedaço do Tá, mas se o Palmeiras não tivesse disputado o Campeonato Paulista, por exemplo, como o Flamengo não ia disputar o Campeonato Carioca, o Palmeiras pode fazer o que o Flamengo ia fazer. A base do Palmeiras é maravilhosa. Bota o sub-20 do Palmeiras, ou sub-23, algumas, para disputar o Campeonato Paulista. Sormani, e pouco titular. A minha sugestão é uma zoeira da Copa do Mundo, mas uma sugestão que é bem plausível e que ele poderia comunicar, o Palmeiras poderia comunicar com a torcida, é o seguinte: ganhamos do Novo Horizontino, vamos jogar com a equipe reserva o próximo jogo para a gente Mas assim... Contra o Vasco é só a equipe reserva. Porque a torcida a pressão é grande. Não, eu sei que a pressão é grande, mas se a Só que ele, para fazer isso, ele não precisa combinar com a torcida, ele mesmo pode fazer, ele mesmo faz. Quando foi que o Palmeiras deu corda à torcida, deu vez à torcida, deu voz à torcida para isso? Nunca. Então, para fazer isso, ele não precisa combinar com a torcida. Você fez ele está reclamando que o Palmeiras fez 2 jogos aí, enquanto muitos... o Mirassol fez 3. 3 e o Palmeiras fez 8. Não foi classificado. Tem algumas o Mirassol não classificou. Então, mas quanto o Palmeiras ganhou nesses dias em grana e o Mirassol? Sim, mas é porque é isso, o Abel, ele tá respondendo ao que compete mas seja a ele. justo com a torcida. Mas assim, o que eu acho, tem um agravante da Libertadores Sub-20 tá acontecendo nesse momento, aí você perde também os jogadores que estariam no banco, como o Belé, o Riquelme Felipe, que poderiam ajudar nessa recomposição. E que isso não é da Federação Paulista nem da Federação... E nem da CBF. E assim, no Paulistão, o Palmeiras jogou bastante com um time... Não fez igual o Flamengo, de botar o Sub-20, mas o Palmeiras jogou bastante com o time mexido. Então precisa falar pro Abel que o time dele não está cansado, como ele está dizendo aí nas coletivas. Não, eu acho que essa semana foi uma semana pesada. Pelo amor de Deus, antigamente era quarta e domingo. Sormani, se o Santos... Agora tem gramado perfeito. Renan falou que a grama é ruim no Brasil. É lenta. Você é conversa dele. A grama daqui deve ser a mesma de lá. Você é conversa dele. Não, a grama realmente é diferente, porque a grama da Europa é grama, que nem a do Corinthians, é grama de inverno que tem que trazer. Ela é diferente. É diferente, por causa do clima. Mas assim, eu não acho que isso seja... Se o Santos tivesse ganho o Campeonato Paulista e ficasse um jogo com a equipe descansando, fica uma rodada, o Corinthians ganhasse o Paulista, o São Paulo... Acho que a torcida não ia reclamar. Eu acho que o palmeirense iria absorver isso, entender. Olha, ganhamos um campeonato, precisamos ficar pelo menos 1 ou 2 jogos recuperando nossos jogadores. Não pode jogar mal e ainda jogar isso daí contra... Não. Até porque o Palmeiras tem essa pressão do Palmeiras ganhar o futebol brasileiro título nesse ano. Então, eu entenderia, mas eu acho que não é... Mas é o elenco, né? Tem elenco pra... Tem elenco e tem dinheiro. Tem elenco, tem dinheiro e tem a derrota também, porque botou os titulares para jogar contra o Vasco e perdeu do mesmo jeito. Seria a mesma coisa ter colocado a reserva, né, no caso, para jogar. Uma sonora, só para, né, porque o nosso tempo está acabando. Porque o Sormani, quando a gente falou aqui da troca de gramado, né, e que o Palmeiras estava investiu 11 milhões, estava trazendo a 8ª geração de gramado, aí o Sormani falou, é interessante a gente ouvir os jogadores que não são do Palmeiras e que vão jogar lá para falarem se tá bom ou não. E aí tem um jogador do Mirassol o William Machado. Sobre o William Machado, exatamente. Que tá praticamente fechado com o Palmeiras. É mesmo? Então esse depoimento não vale muito. Vocês gostam de inventar uma fake. Aí o povo acredita. Quando a gente fala da notícia aqui, os caras não dão crédito pra nós. Vamos soltar umas pegadinhas então também. Os tiozão do Zap acreditam. Começa a espalhar, foi o Alfinete que falou. Cara, não impactou porque um gramado ficou muito melhor do que era antigamente, né? Antigamente sim, impactava porque você não conseguia nem dominar a bola direito, né? A bola ficava viva, né? Ficava aquele jogo de duelo, né? Hoje não, hoje a gente conseguiu tocar a bola, eu acho que não tem desculpa nenhuma de gramado hoje, foi realmente a equipe do Palmeiras foi mais eficiente que a gente, né? Então não tenho nada a falar porque a gente conseguiu jogar e parabenizar também, como eu falei anteriormente, porque ficou um gramado muito bom para jogar, apesar de ser sintético.
Apesar de ser sintético, ficou bom. Agora, eu acho que essa entrevista não é muito boa para quem gosta de defender o gramado sintético, porque ele falou que até agora era uma porcaria. Mas isso que eu ia falar, tava ruim. Então, o gramado tudo do que você Palmeiras falava tava desse ruim. gramado do Palmeiras procede. Até então, era uma bosta. Hoje o gramado é bom. O Palmeiras ficou 3 meses pra trocar o gramado. Gente, o gramado do Palmeiras era inadequado. Era inadequado. Ponto. Hoje, verdade, melhorou. agora tá bonito ali. Tomara. Que nem você mandou uma foto lá ontem, Afonso Elu. Olha como era e como ficou. Isso só comprova o que os jogadores falavam. Que o gramado era ruim. Que não pode jogar futebol naquele gramado. Melhorou agora? Tomara que dê certo. Tomara que os jogadores não tenham dificuldades e que o Neymar possa jogar lá, que o Lucas Moura possa jogar lá. Se o Messi for contratado por um time no Brasil, jogue lá também, entendeu? Olha lá. Então tá gente, bonito. exatamente. Todo o discurso que eu fazia aqui, todo o discurso dos jogadores, a bandeira que eles levantaram contra o gramado do Palmeiras, faz sentido. Coloca de novo ele falando aí, ó. Faz sentido. Não, e outra coisa também. Ele só criticou o gramado sintético. E pelo menos foi o que eu entendi. Criticou. Ouve aí. Olha o que ele falou. Antes estava ruim, ele falou. Cara, Antes estava ruim. Não impactou porque um gramado ficou muito melhor do que era antigamente. Né? Ó, como era porque como era você antigamente. Não conseguia dominar a bola direito, Aí, né? A ó, bola não ficava conseguia viva, dominar a né? bola. Ficava aquele jogo, Por isso que eu tô aquele falando, jogo de o Palmeiras investiu duelo, 11 né? milhões. Hoje não, Então, hoje a você gente deve conseguiu chegar, tocar a bola, eu acho que... desculpa dizer, acho que você deveria falar o seguinte, gente, diante dos fatos, eu venho a público aqui me desculpar das tantas vezes que eu defendi o gramado sintético do Palmeiras. Não é essa a questão. Eu não, peraí. Eu não defendi gramado sintético ou gramado natural. O que eu sempre falei é que a discussão era muito mais profunda do que simplesmente só o gramado sintético. E continua sendo mais profunda a questão do gramado sintético. Eu não acho que ele criticou o gramado sintético. Eu acho que o que eu entendi é que ele fez uma comparação. Comparou o próprio gramado do Allianz Parque, ou seja, o que era antes e o que ficou depois, no caso da reforma que foi feita agora no início do ano. Então, eu não entendi que ele tenha criticado aí o gramado sintético, mas que ele fez uma comparação que era antes, o Allianz Parque antes, e o que ficou agora após a reforma a troca do gramado. Mas é isso, gente. Vamos ver aqui, olha só, dando uma rápida passadinha pela tabela. São Paulo com 16 pontos é o líder, Palmeiras vem em seguida com 13 pontos, seguido do Fluminense também com 13. O Bahia, quem diria, surpreendendo aí o quarto colocado no G4, fechando o G4 com 11 pontos. Atrás vem o Flamengo com 10 e o Curitiba também com 10, o quinto e o sexto colocado. E depois Corinthians com 8 e Red Bull Bragantino também com 8. Lembrando que o Fluminense, desses aí, só o Flamengo e o Bahia tem um jogo a menos, tá? No caso aí, o quarto e o quinto colocado, que tem um jogo a menos. Bahia com 11 pontos, Flamengo com 10. E, claro, por isso que o Palmeiras entrou pressionado para vencer, porque quando o Flamengo botar esse jogo em dia, possa ser que ele vença o jogo, e é o que acontece. Se o Palmeiras não ganhasse, passaria o Palmeiras. E no próximo jogo, claro, vamos encarar o Botafogo dentro do Allianz Parque, novamente o Allianz Parque, dia 18, no final de semana, no meio de semana, no caso, quarta-feira agora, daqui a 2 dias, às 19 horas, dia 18, quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, vamos ter Palmeiras e Botafogo, um confronto que a gente já vinha acontecendo até mesmo em disputas de títulos, seja de Libertadores, seja também de Brasileiro. O Botafogo sempre na ponta da tabela e o Palmeiras disputando com eles. Foram 2 anos seguidos aí o Palmeiras e o Botafogo nessa briga por títulos. E hoje, agora, o Botafogo está abrindo o Z4, a zona maldita. Então é o 17º colocado apenas com 3 pontos, ou seja, uma vitória, apenas uma vitória na competição, seus 3 pontos aí no Botafogo e arriscando aí cair. Então tá nadando, tá remando para sair dessa zona maldita.
e, claro, quem ele empurrará será o Atlético Mineiro. Mas vamos torcer para que o Palmeiras recupere seu histórico contra times lá de baixo e consiga vencer esse jogo contra o Botafogo, que vai vir com tudo para cima do Palmeiras, querendo sair daí, dessa zona maldita. Então é isso, gente. Vamos que vamos. Quarta-feira tem mais Palmeiras e vamos ver como é que o Abel vai trazer esse time, já que ele reclama muito do calendário e os jogadores estariam cansados. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo, claro, aquele like maroto para que a gente possa crescer mais e mais ainda aqui na plataforma.